aqui mais à frente. Amém. Irmãos, nos últimos domingos nós temos aqui ministrado mensagens falando a respeito de milagres que o Senhor Jesus realizou. E isso é importante até para que a gente possa crer e lembrar que o Senhor pode e quer realizar milagre nas nossas vidas, amém? Você crê nisso? Ou você crê que não é bem assim, foi naquela época, mas hoje em dia, pastor, não é desse jeito. Não, o Senhor continua realizando milagres. Diga para o seu irmão ao lado aí, fala para ele, ele ainda realiza milagres. E hoje eu quero falar sobre o milagre à porta. Hoje nós ministraremos sobre a cura da sogra de Pedro, aleluia. Lucas 4, 38 ao 39 diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, oramos para que a Tua palavra nessa noite nos traga revelação, entendimento a respeito, Senhor, desse milagre, mas que também o Senhor quer realizar esse milagre nas nossas vidas, ó Pai. Estamos aqui abertos para receber o milagre do Senhor, porque o milagre nós recebemos por meio da fé, não é por merecimento, mas sim por crermos. E nós cremos que o Senhor é poderoso para realizar milagres nas nossas vidas, ó Pai. Oramos por isso, no nome de Jesus, amém, amém, queridos. Quando nós falamos dessa história, eu te pergunto, quem que é a sogra mais famosa da Bíblia? É essa sogra, a sogra de Pedro, né? E muitas vezes a mulher que se torna sogra, ela tem o seu nome esquecido. Agora todo mundo chama ela de a sogra do fulano, né? E portanto, falar de sogra, né, geralmente gera muitas vezes aquele clima, né? Porque sogras são amadas, sim ou não? Pergunta aí para quem está ao seu lado, ei, sogra é amada? Às vezes elas são mal interpretadas. Por isso existe no mundo inteiro piadas sobre a sogra. Até uma piadinha sobre sogra, que falam que Pedro negou Jesus porque o quê? Porque curou a sogra de Pedro. Isso é uma piadinha, não é verdade. Mas há diversas piadinhas que fazem com sogra e elas não são verdadeiras, amém? Até porque minha sogra está chegando essa semana aqui em casa e eu não quero problemas, amém? Então, ao falar, irmãos, sobre isso, essa história de hoje, é bom entendermos que esse milagre foi um milagre que bateu a porta. Da mesma maneira, há milagres da parte do Senhor que vão bater a nossa porta. Você crê nisso? Eu preciso crer, você precisa crer que o Senhor quer entrar na sua casa e quer fazer um milagre na sua vida. Mas para isso você precisa crer, você precisa desejar a respeito disso. Então, qual milagre é esse que o Senhor operou na casa de Pedro, ali curando a sua sogra? Primeiro entendemos que um milagre, ele interrompe o decreto de morte. Diga assim, o milagre interrompe o decreto de morte. A sogra de Pedro, ela morava na cidade de Cafarnaum. E era uma cidade bem conhecida, rica, famosa. E entendemos que ali o Senhor estava boa parte do seu dia a dia, do seu tempo. Ali então, frequentando a sinagoga, mas também com certeza visitando com frequência a casa de Pedro. Então a casa de Pedro tornou-se famosa por causa da sogra dele. Olha só que bênção uma sogra, não é mesmo?
Então ali Jesus ia com frequência. E é bem provável, segundo a história aqui, esse momento, esse episódio, que o Senhor então, ao saírem ali da sinagoga com os seus discípulos, ele foi até a casa de Pedro. E na casa de Pedro, então, esse milagre, ele acontece. Agora, ao falar sobre esse milagre, nós precisamos compreender, irmãos, que da mesma maneira, o Senhor, Ele quer realizar milagres. Às vezes, o milagre não acontece porque o Senhor não está sabendo daquilo que nós precisamos, daquilo que nós estamos carecendo, daquilo que nós estamos enfrentando. Eu digo, não que o Senhor não saiba, porque o Senhor é onisciente, mas nós não abordamos isso com Ele. Nós não compartilhamos isso com Ele. E quando nós falamos algo para o Senhor, isso está gerando o que no nosso coração? Fé e dependência que Ele é poderoso para realizar o milagre. Amém? Por isso a importância de você trazer aos ouvidos do Senhor aquilo que você tem passado, os problemas que você tem enfrentado. Posso ouvir amém? Você precisa trazer isso a Ele. Então, chegou aos ouvidos do Senhor que a sogra de Pedro não estava bem. E aí ele fez questão de ir lá e de orar, declarar a cura sobre a vida dela. Eu também quero declarar sobre a sua vida, querido, cura, provisão, favor do Senhor, milagres acontecendo, se manifestando. Você crê nisso? Cremos que o Senhor cura. Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós estamos pedindo, pensando, porque o seu poder está operando nas nossas vidas, amém? E quando nós falamos aqui de febre, eu sei que para nós, nos dias atuais, não é nada de se desesperar, não é mesmo? Mas naquela ocasião não era algo tão simples, amém? Então, segundo a história, haviam 3 tipos de febre que poderia ocasionar aqui essa enfermidade. Pode passar por gentileza? A primeira delas é a febre de Malta, também conhecida como brucelose humana. E essa febre, ela vinha acompanhada de um mal-estar profundo, cansaço, peso, uma dor de cabeça constante, dor no abdômen, nas costas, levando a pessoa a ficar anêmica e até mesmo debilitada. E aqui trazendo, irmãos, para a nossa realidade hoje, há muitas casas que estão precisando também da visita do Senhor. Pessoas que estão debilitadas espiritualmente. E elas carecem do poder do Senhor na vida delas. Teremos aí o encontro no próximo final de semana. E a nossa expectativa é que vidas ali sejam restauradas. Amém, irmãos? Sejam tocadas pelo poder de Deus. Por isso que você pode aproveitar esses dias para convidar pessoas para o encontro. Então, pessoas como a sogra de Pedro já não têm força para congregar. Eu sei que muitas vezes para nós é algo comum congregar, mas você sabe, há pessoas, membros, às vezes da igreja, filhos de Deus, eles até querem, mas eles não conseguem ter força para estar aqui no nosso meio, congregando. Então muitas vezes temos que fazer, ir até elas, trazê-las, dar uma carona, amém? Ajudá-las, por quê? Porque elas não estão se sentindo fortes, muitas vezes nem para conseguir vir participar de um culto. Que sejamos esse canal do Senhor nesses dias, amém? Outra febre que acontecia naquela época é a febre tifoide. E esse é um tipo de febre intermitente, com sintomas de tosse, fraqueza. Então, a gente sabe que febre não é fácil, né, queridos? Febre realmente é algo que abate a pessoa. Da mesma maneira, tem muita gente trazendo para a realidade espiritual que vive assim. Uma hora a pessoa está quente, uma hora ela está gelada, uma hora ela está envolvida com as coisas de Deus, uma hora ela não está mais envolvida. Quantos aqui estão envolvidos com a causa do Senhor? A vontade de Deus é essa. Se não estamos, não percebemos, mas estamos doentes espiritualmente. E essas pessoas normalmente elas são instáveis, indecisas,
ora quer o Senhor, ora não quer, ora estão presentes, ora elas não estão presentes. Então cremos que também o milagre do Senhor é para essas pessoas. Amém, querido? A sogra de Pedro estava na casa dela, mas alguém saiu da casa dela para interceder por ela diante do Senhor. Amém? Talvez você seja esse instrumento da parte de Deus, para que vidas recebam no milagre. E terceira que febre, a febre da malária. Esse terceiro tipo de febre, muito comum naquela época, era uma febre causada pela malária. Deixava a pessoa enfraquecida, com calafrios, dores no corpo, e a sua principal característica é a prostração. Então, a pessoa era tomada de um desânimo, querendo então ficar ali o tempo todo deitada, né? Então essa é a provável febre, segundo os historiadores, que essa sogra estava. E a vontade do seu genro era curá-la. Amém? Todo genro quer ver a sogra saudável, sim ou não, irmãos? Amém? Então aqui nós sabemos que aquela febre poderia, naqueles dias, diferente dos dias atuais, isso seria mais difícil acontecer, mas naqueles dias poderia trazer o quê? Uma consequência, a consequência da morte. E aí então nós vemos que o Senhor, Ele se posiciona fazendo o quê? Repreendendo a febre, repreendendo algo que era uma influência espiritual para trazer morte a ela. E muitas vezes, irmãos, nós não percebemos, mas há uma influência espiritual para trazer morte na nossa casa. E precisamos ficar atentos. Amém? Quando eu falo morte, pode sim ser a morte física? Pode. E temos que orar e ficar atentos a isso. Muitas vezes nos levantarmos em oração, nos posicionarmos. Mas às vezes há uma influência maligna para trazer a morte dentro de um casamento, dentro de um relacionamento. A morte na relação de pais com filhos. É ou não é verdade? Então, nós precisamos, irmãos, sempre ficar atentos, porque de alguma maneira o diabo ele não está contente, não quer ver você alegre, feliz, em paz. Então nós temos que ficar atentos e entender que tem coisa que é espiritual, que não é algo natural. Devemos tomar cuidado para não naturalizar aquilo que é espiritual. Isso é um problema. Claro, nós não devemos ser aqueles crentes que tudo é o diabo, né? Tudo é o inimigo. Não, tem coisas que às vezes são falhas nossas, não é verdade? Coisas que nós erramos, coisas que não fizemos da maneira correta, e às vezes uma consequência negativa, ruim vem. Agora, muitas vezes, há sim uma influência espiritual na sua casa, na sua família, e você precisa se levantar lá, amém, querido? Porque às vezes a morte está rondando, e nós não estamos atentos. Não estamos atentos. Às vezes a morte querendo, né, um caso assim, uma morte financeira, uma influência maligna para trazer uma morte financeira, nos relacionamentos, ou até mesmo de enfermidade. O Senhor se posiciona repreendendo aquela febre. Você também tem que se posicionar. Posso ouvir, amém? Se posicione. Se posicione na sua casa com seus filhos. Se posicione com seu cônjuge. Se posicione em relação aos seus pais, declarando, orando, abençoando, guardando, intercedendo, porque você está lá para isso também. Amém, querido? Então, as pessoas que são parte da sua família, nós precisamos ter maior encargo por elas. O Senhor espera que você interceda por elas, que eu interceda pela minha família. Então, quando isso acontece, sabemos que há restauração. Posso ouvir, amém? A cura, a restauração, a proteção. Segundo, o milagre, esse milagre da sogra de Pedro, é um milagre que se manifesta quando buscamos a Jesus. Segundo então a história, a casa de Pedro era ao lado, bem próxima da sinagoga, e se tornou um ponto de encontro dos irmãos.
Imagina que acontecia uma célula lá. Acabava o culto, eles iam para casa de Pedro. Ter comunhão, estar ali juntos. Ter um momento agradável. Quem gosta disso? De estar com os irmãos. Isso para nós tem um valor, nós gostamos disso. Então, como é bom quando nós deixamos até que a nossa casa se torne esse lugar de ponto de encontro. Eu sei que há irmãos aqui que eles abrem as suas casas, para que ali seja um ponto de encontro dos irmãos, um lugar de comunhão, um lugar de célula, um lugar de juntos compartilharem a palavra, e há um poder nisso. Lá em Marcos 1, então, verso 29 ao 30, nós entendemos então que a sogra de Pedro não teve condições de ir para o culto, mas ela estava vinculada aos irmãos da igreja. Vamos ler o texto. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Ou seja, alguém falou para Jesus a respeito dela. Então, primeiro eles falaram para o Senhor. E aí, o Senhor, sabendo, fez questão de ir lá, para poder repreender a febre na vida dela. Isso nos mostra um princípio, queridos, que nós precisamos ter como um compromisso, que é qual? Buscar ao Senhor constantemente. Diga para o seu irmão, busque a Jesus enquanto há tempo. Busque o Senhor. Porque sabe, o que muitos fazem diante de um problema, é recorrer a tudo e a todos, mas não recorrem àquele que pode resolver o problema. Diga assim, o Senhor Jesus é o meu resolvedor de problemas. Há pessoas que está tudo dando errado, e elas procuram todo mundo, mas não procuram o Senhor. Ele deveria ser o primeiro, amém? Que Ele seja o primeiro a quem você recorre, a quem você busca, clamando, orando, buscando com intensidade. Então eu te pergunto, até quando você vai esperar para buscar o Senhor? Vai demorar muito tempo? Vai esperar outras coisas acontecerem? Outros problemas acontecerem? Se tornarem piores, mais difíceis? Vai esperar a situação se agravar ainda mais? Diga assim, eu não. Que você possa rapidamente buscar o Senhor. Você está com problema no seu casamento? O que você tem que fazer? Buscar Jesus. Amém, querido? Nós estamos aqui às quintas-feiras tendo curso de casais, e falamos justamente sobre isso. Falamos sobre sermos casais cheios do Espírito Santo. Por quê, queridos? Porque o casamento não tem uma equação exata. Não é verdade, casais? Não tem uma equação exata no sentido do dia a dia. Situações acontecem, problemas acontecem, que às vezes nós não conseguimos lidar. Mas quando você recorre a Jesus, quando você pega lá a mão da sua esposa e fala, vamos orar, porque eu não estou conseguindo te compreender e você não está me compreendendo, mas o Senhor nos compreende. Amém? E aí então, o Senhor transforma. O Senhor muda ali aquele conflito. Então é preciso buscar quem? Buscar o Senhor Jesus. Pode buscar o pastor, o líder, alguém para conversar? Não tem problema. Mas antes busque o Senhor. Amém? Que quando você busca o Senhor, eu tenho certeza que os seus problemas podem sim ser resolvidos em nome de Jesus. Está com problema de saúde? Deve ir ao médico? É óbvio, você vai ao médico, mas busca o Senhor. Coloca diante do Senhor essa preocupação que você está. Está com problema com seus filhos? Coloca isso na presença de Jesus. Senhor, estou com esse problema, não estou conseguindo lidar com essa situação com meu filho. Como que eu faço, Senhor? Está com problema financeiro? Deixa eu te contar, busque a Jesus. Não tem problema, você pode ir no banco, mas busque o Senhor antes. Coloque diante dele. Às vezes o Senhor vai te dar algum escape, alguma ideia, alguma saída, ou o Senhor pode realmente operar o sobrenatural na sua vida.
Porque quando nós buscamos o Senhor, queridos, aquilo que é impossível se torna possível. Você crê nisso? Eu creio. Você está angustiado com algo, você percebe a morte rondando a sua família, você está se sentindo desanimado, para baixo, depressivo. O conselho que eu te dou nessa noite é: busque a Jesus. Amém? Se encha de Jesus. Pastor, eu estou me sentindo desse jeito. Nós vamos ter encontro agora, no final de semana. O que é um encontro? O encontro é um final de semana que você separa para Jesus, amém? É isso. Vão ter ali pessoas ministrando, vão ter pessoas orando por você, mas no momento que você vai falar: eu vou parar tudo que eu estou fazendo para ter um tempo com Jesus, para falar com o Senhor, para ouvir do Senhor, para ser ministrado por Ele. E todos nós carecemos disso, amém, igreja? Portanto, você está se sentindo mal, está com problemas, dificuldades, esse é o momento de você buscar Jesus, querido. Busque o Senhor, Ele é poderoso para fazer grandes coisas na sua vida, amém? Você não está aqui por um acaso, o Senhor tem planos bons a seu respeito. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então não deixe a situação piorar, mas faça isso. Abra a porta do seu coração. E nesse sentido, essa porta não tem maçaneta do lado de fora, só do lado de dentro. É só você que pode abrir para ele. Mas quando você abre e você o convida, fala: Senhor, vem fazer parte da minha vida, vem, Senhor, mudar a minha história, mas fazer isso sem restrições. O que é as restrições, pastor? É quando nós falamos: Jesus, governa a minha vida, mas isso, aquilo outro, deixa como está, não muda não, porque eu não quero que o Senhor mude. Mas você sabe, querido, quando você recebe a Ele como um Senhor, Ele é autoridade, e Ele sabe o que é melhor para você, amém? Por isso deixa Ele trabalhar na sua vida, que você possa recorrer a Ele e falar: Senhor, eu preciso de ajuda, como aqui os discípulos fizeram, chegaram para Jesus e falaram: Senhor, precisamos da sua ajuda. A sogra de Pedro está ardendo em febre, Senhor, cura ela, restaura ela, porque lá acontece a nossa célula, e ela está sempre servindo, ajudando. E aí o Senhor tem disposição de ir lá e curá-la. Então o texto diz, verso 38 e 39, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão, repreendeu a febre, e esta a deixou. Jesus entrou pela porta da frente, e a febre saiu pela porta dos fundos, amém, querido? Então quando o Senhor entra numa casa, deixa eu te contar, todo o mal tem que sair em nome de Jesus. Quando a luz chega, as trevas vão embora, e é assim que acontece na sua casa, não apenas na sua casa, mas na casa daqueles que você conhece, na casa daqueles que você tem convidado, que você tem levado a palavra. Essa é a vontade de Deus, amém, querido? Então você não vai trazer luz para a sua casa acendendo uma vela, você não vai trazer salvação à sua casa abrindo lá a sua Bíblia no Salmo 91, sendo que você mesmo não lê nem confessa. Isso não resolve nada, não resolve mesmo. Eu vou colocar, pastor, na minha casa uma planta, comigo ninguém pode, bem na porta da entrada, aí vai resolver os problemas. Deixa eu contar, não vai resolver também, mas quando Jesus chega, o problema é resolvido. Você crê nisso, querido? O que você carece hoje da parte do Senhor? O que você precisa hoje de Jesus? Nós estamos aqui para isso. Você está aqui num culto para isso, para você falar: Senhor, a minha vida é tua. E eu sei que enquanto a minha vida é tua, o Senhor cuida de todas as coisas. O Senhor move na minha vida, o Senhor move na minha casa. Amém, querido? O mal só sai, diga assim: o mal só sai quando Jesus entra.
Eu não sei o que está causando brigas na sua casa, mas deixa eu te contar, quando Jesus reinar lá, as brigas vão parar. Você sabia disso? Eu não sei o que está causando esfriamento no seu casamento, mas quando você e o seu cônjuge estiverem cheios da presença de Jesus, o fogo vai reacender. Amém? A paixão vai reacender. Eu não sei o que está causando essa enfermidade, mas o Senhor é poderoso para curar. Eu não sei o que está causando perda financeira na sua vida, mas Ele é aquele que traz provisão e restauração financeira. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei: quando Jesus entra, o mal sai. Amém, querido? Quando o Senhor chega, as coisas se resolvem. Você crê nisso? E muitas vezes vai resolver rapidamente, como foi nesse caso aqui. Mas o desafio é: convida Ele. Fala: Senhor, reina aqui na minha casa, reina na minha família, reina no meu casamento, reina nas minhas finanças, Senhor. Reina nos meus negócios, na minha profissão, no meu trabalho, Senhor. Seja a prioridade de tudo. Querido, há um poder nisso, gigantesco. Mas o desafio é: convida Ele. Amém? O Senhor não quer ser um mero espectador da nossa vida, não. Ele quer ser protagonista da nossa história. Mas para isso você precisa convidá-lo. Você precisa da liberdade para Ele nisso. Amém, querido? Terceiro e último, encerrando a palavra de hoje. O milagre, a porta, é um milagre que nos levanta para servir ao Senhor. Quando o Senhor chega na casa de Pedro, a sogra dele está com febre. E aquela febre que ela estava impedia ela de servir ao Senhor. Então, imaginando como é que ela servia ao Senhor na casa. Provavelmente ela preparava alguma comida, não é mesmo? Provavelmente ela arrumava a casa ali para receber o Senhor e os seus discípulos. Mas alguém com febre consegue fazer alguma coisa, irmão? Não consegue nada. Uma pessoa que está com febre, os outros têm que fazer por ela. Não é assim? Às vezes nós também estamos espiritualmente enfermos. E nós não temos força para fazer nada. Os outros têm que fazer por nós. Porque se não fizer, nós estamos sozinhos. Agora, quando nós estamos saudáveis, o que é esperado? É esperado que nós sirvamos ao Senhor. O texto diz assim, verso 39. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Normalmente, querido, uma pessoa que está com febre, você já teve febre provavelmente, mesmo depois da febre ter passado, você ainda fica um pouco indisposto, não é verdade? Não fica 100% de uma hora para outra. Você ainda precisa ficar ali, né, tranquilo, repousando. Mas aqui nós vemos o episódio onde ela é curada e instantaneamente ela começa então a servir ao Senhor. Isso nos mostra um princípio, querido. Nós fomos salvos. Quantos foram salvos aqui? Quantos foram curados, libertos, transformados, abençoados? O Senhor fez isso na sua vida, mas há um propósito também. Qual é o propósito, pastor? O propósito de você servir ao Senhor. Amém, querido? Você foi chamado por Deus para isso. Para ter uma vida que você serve. Fomos chamados para servir a Ele. Então logo ela foi curada, ela se dispôs a servir. Diga para o seu irmão aí: não desperdice seu tempo, meu irmão. Pastor, eu sou muito grato por aquilo que Jesus fez na minha vida. E glória a Deus. Mas a maior expressão de gratidão para o Senhor é quando você decide servi-lo. Você é tão grato por aquilo que Ele fez, tão grato pela sua salvação, que você pergunta: Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, o que está ao meu alcance? Responder, fazer, para recompensar de certa maneira aquilo que o Senhor fez na minha vida. A Bíblia diz que essa mulher foi curada, e não foi curada para ir passear, viajar.
A Bíblia diz que ela foi curada, e ela não foi cuidar da vida dela, falar, obrigado Jesus, agora vocês saem da minha casa que eu vou ficar aqui tranquila vendo Netflix. Não, ela não foi curada para fazer o que ela agora queria fazer. Não, ela foi curada e passou a servir ao Senhor. Amém? Ao ser salvo, ao ser curado, ao ser liberto, você tem que entender, o Senhor fez isso na sua vida, mas Ele tem uma vontade, e a vontade é que você sirva a Ele. Amém? Isso para nós não deve ser uma coisa pesada, isso para nós não deveria ser uma coisa difícil. É interessante que essa mulher, nem o nome dela a Bíblia cita, só fala que era a sogra de Pedro. Então não foi muito conhecida, mas ela fez algo precioso, ela serviu ao Senhor, e por isso também a história dela está registrada aqui, amém, querido? Lá em João 12, 26, assim a palavra, e se alguém me servir, tem esse texto, Daniel? João 12, 26, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Quantos querem servir a Jesus? Quando você serve ao Senhor, o Pai vai te honrar. Eu quero ser muito honrado por Deus, é muita tribulação, muita luta, pastor, não vejo a hora de Deus me honrar. E tem até uns corinhos gospel que é assim, né? Passou a fase de sofrimento, agora é só vitória e tralalá, né? E a gente gosta, e é isso mesmo em nome de Jesus. Mas o Pai honra quando nós também o servimos. Então, Deus tem um propósito para a sua vida. Diga, Deus tem um propósito para mim. E qual é o propósito de Deus? Todo propósito na vida de alguém deveria ser com o aspecto de fazer algo por outras pessoas. Deus só tinha um filho e fez desse filho um missionário, servindo as pessoas, servindo a humanidade. Então como é que eu cumpro o propósito de Deus, pastor? Não tem jeito, servindo as pessoas. Então diga aí para quem está ao seu lado, fala assim, eu estou aqui para te servir, viu? Eu estou aqui para te servir. Para isso, é para isso que você foi curado pelo Senhor. Esse milagre aconteceu na vida dela para ela servir. Você foi salvo, restaurado, transformado, abençoado, prosperou, aleluia. Para quê, querido? Para servir melhor. Amém? Você estava enfermo, aí você foi curado pelo Senhor. Aí você questiona, Senhor, para que o Senhor me curou? Para que agora você possa servir os seus irmãos. Quando você serve a Ele, você serve a mim. Quando você serve as pessoas, você serve a mim. Amém, querido? Você tinha uma vida financeira difícil, não sobrava dinheiro para nada, aí você começa a prosperar, aleluia. Glória a Deus. Aí você questiona, Senhor, para que essa prosperidade? É para eu poder viajar ao mundo? Conhecer todos os lugares maravilhosos? Aí o Senhor fala, não, é para você servir melhor. Aí você responde, então, Senhor, eu vou servir. E conforme o Senhor me dá mais, mais eu vou servir. E se torna-se uma fonte inesgotável. Amém? Porque nós temos a disposição correta. Aleluia, irmãos. Essa mulher se levantou para servir. Interessante que o milagre, a gente não vai ler aqui, mas nos diz então, que até os vizinhos foram abençoados. Através de você, os seus vizinhos serão abençoados. Através de você, pessoas ao seu redor serão abençoadas. Porque é sobre a sua vida, graça, favor, presença de Deus. O que Jesus vai fazer na sua casa, na sua família, vai dar o que falar na sua vizinhança. Eles vão olhar e falar, puxa, chegaram na igreja daquele jeito, tudo arrebentado. Mas agora eles estão avançando. As coisas estão fluindo. Uma família cheia de alegria, cheia de paz. Alguns vão invejar você, mas faz parte. Amém? A palavra diz que a gente cresce, avança, mas vem a perseguição. Muitas vezes vem a inveja. Porém, se você faz para o Senhor, querido, você é guardado por Ele. Podem falar o que for a seu respeito,
podem fazer a mandinga que for contra você, nada vai pegar. Sabe por quê? Porque você tem o favor de Deus sobre a sua vida. Amém, querido? Conclusão, esse texto nos ensina sobre cura, milagre, serviço, a importância de levar Jesus para a nossa casa. Mas é interessante, a sogra de Pedro não foi no culto. Ela faltou no culto. Mas o Senhor fez questão de ir na casa dela. Amém? Talvez você está aqui e falou, puxa, fulano não está aqui hoje. Ele precisava estar aqui para ouvir a palavra. E precisava mesmo, seria bênção. Mas você veio. Amém? E já que você veio, você, de alguma maneira, a representar essa pessoa diante do Senhor. Você pode orar por ela, você pode clamar por ela. Amém, querido? Talvez você queria que alguém da sua família estivesse aqui, mas não veio. Porém você veio. Ao chegar lá na sua casa, ore por ela. Ore. Talvez é um filho que você tem, não quer muito saber de igreja, de Deus. E põe as mãos, abençoe. Ele não vai pedir você de orar por ele. Amém? Às vezes é o seu cônjuge, ore por ele. Pergunta, posso fazer uma oração por você? Qual o problema disso? Amém, querido? Cuidado para não limitar aquilo que o Senhor é poderoso para fazer. Os discípulos foram no culto, a sogra de Pedro não foi, mas a cura chegou lá. Talvez alguém que não veio, mas a cura vai chegar lá também. A restauração, a transformação, a salvação vai chegar lá também. Sabe por quê? Porque o poder de Deus está sobre a sua vida. Você crê nisso? Vamos ficar em pé, irmãos? Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que você agora pudesse, não converse, mas coloque agora diante do Senhor aquilo que você entende que é um milagre que você precisa da parte dele. Amém? Coloque aí diante do Senhor. Talvez você está aí com o seu cônjuge ao lado. Dá a mão para sua esposa, dá a mão para o seu marido. Orem juntos. O que é? O que você carece hoje da parte do Senhor? É uma resposta que você precisa, de um milagre. Orem juntos agora em nome de Jesus. Feche seus olhos aí. Comece a orar. Comece a colocar agora diante do Senhor. Lembre-se, para o Senhor não há limite algum. Não há impossibilidade alguma. Coloque diante dele. Talvez você fale, não, pastor, comigo está tudo certo, tudo uma bênção. Mas há alguém que você pode orar, interceder por essa pessoa.